Boa tarde a todas e a todos. Hoje é dia 5 de março de 2024, são 3h12. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199-57-001-461-2020-81, de que é relator o diretor João Acioli. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM, a doutora Daniele Barbosa, a quem eu cumprimento e dou as boas-vindas. São acusados no presente processo a Deloitte, Tosh, Tomatsu, auditores independentes, e o senhor Ismar de Mouta, ambos representados pelo doutor Rafael Salles, a quem eu igualmente cumprimento e dou as boas-vindas. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Passo então a palavra ao defendente para sua sustentação oral, pedindo para que o senhor seja objetivo dentro aí dos nossos 15 minutos regimentais. Perfeitamente, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, demais membros do colegiado, senhora diretora, senhores diretores, senhora procuradora, demais presentes. Estou aqui defendendo a Deloitte, auditores independentes, e o senhor Ismar de Moura, responsável técnico pela emissão do relatório de revisão especial das demonstrações financeiras de um emissor estrangeiro, Rio Toscana, relativo ao exercício social de 2015. Esse relatório de revisão especial foi emitido no âmbito de um processo de registro, foi emitido no âmbito de um processo de registro de emissor estrangeiro e no âmbito daquela discussão, interação que antecedeu a concessão do registro, houve questionamentos por parte da área técnica dessa CVM a respeito da contabilização de determinado ativo, a participação detida numa sociedade determinada LAPC, e, de acordo com o questionamento feito, então, pela área técnica, por ter sido um ativo adquirido de uma sociedade sob controle comum, comprador e vendedor eram controlados à época pela Advent, deveriam ser demonstrados determinados requisitos que esse colegiado vem reconhecendo como necessários para a adoção do método de contabilização do custo de aquisição, ou seja, o reconhecimento ágil relacionado àquela aquisição. A companhia, então, optou por não prosseguir com a discussão a respeito do preenchimento ou não daqueles requisitos, reapresentou suas demonstrações financeiras com a baixa do ágil reconhecido e o processo seguiu, obtendo-se o registro e a oferta pública de BDR. Após a obtenção do registro, o processo foi encaminhado à SNC, que passou a examinar a atuação dos auditores independentes que atuaram no âmbito daquele processo. Foi, então, após os questionamentos de praxe, foram formuladas acusações contra a Deloitte pela emissão do relatório de revisão especial dessas demonstrações financeiras que foram descartadas, originalmente apresentadas, foram descartadas em razão da representação, e também contra a Ernst & Young, auditores independentes, a EY. A acusação é de que aquela contabilização com o reconhecimento do ágil seria equivocada na visão da área técnica e, portanto, ao emitir o relatório de revisão especial sem opinião modificada, ambas as empresas de auditoria brasileiras, na emissão do relatório de revisão especial, teriam alegadamente falhado. Ocorre que a imputação feita, tanto neste processo quanto ao EY, foi de descumprimento de determinadas normas aplicáveis apenas aos trabalhos de auditoria,
notadamente a NBCTA 200 e a NBCTA 700. A inaplicabilidade dessas normas restou incontroversa nesses autos, na medida em que, após o colegiado, examinando a acusação contra a UI, ter absolvido aqueles acusados, tanto a UI quanto o responsável técnico, a própria área técnica, em sua manifestação técnica complementar, manifestando sobre a defesa apresentada nestes autos, reconheceu a inaplicabilidade daquelas normas, tendo proposto que o colegiado determinasse o reenquadramento jurídico dos fatos. Isto, portanto, torna incontroversa, na visão dos acusados, a inaplicabilidade das normas de auditoria aos trabalhos ora examinados, trabalhos de revisão especial que foram feitos, foram conduzidos exatamente como autorizava uma das possibilidades oferecidas aos emissores estrangeiros que pretendem obter o registro perante essa CVM, isto é, emissão de demonstrações financeiras de acordo com as normas de contabilidade internacionais, com auditoria realizada por auditor independente com registro no órgão regulador do país de origem e revisão especial por um auditor com registro nessa CVM. Foi essa a opção adotada pela Biotoscana, inegavelmente, tanto que as demonstrações financeiras foram acompanhadas do relatório de auditoria dos auditores com registro em Luxemburgo, que é o país de origem do emissor, da Biotoscana, e a revisão especial, que, como é de conhecimento de todos, tem um escopo mais limitado e estabelece com procedimentos diferentes e impõe, exige a manifestação do auditor em relação à asseguração limitada e não asseguração razoável, que é o que se espera de uma auditoria completa. Então, por essa razão, em primeiro lugar, os acusados entendem que, não tendo sido determinado o reenquadramento jurídico dos fatos por esse colegiado, entende que a acusação tal qual formulada é impositiva à absolvição. Na verdade, tendo sido colocado em pauta para julgamento, parece claro que seria até mesmo inócua o reenquadramento jurídico dos fatos, na medida em que restou absolutamente demonstrada a impropriedade de uma possível acusação que pudesse vir a ser formulada das normas aplicáveis à revisão especial. Isto porque, no próprio precedente desse colegiado, que examinou a conduta da Iguai, no caso absolutamente idêntico a esse, diga-se, foi reconhecida que, em primeiro lugar, ao contrário do que afirma a acusação, o método de contabilização originalmente utilizado pela Biotoscana não é de todo impossível numa combinação de negócios em sociedade sob controle comum. Na verdade, o precedente Sul-América, citado, indicado na defesa e citado pelo colegiado no precedente UI, e que vem sendo confirmado sucessivamente por esse colegiado, é no sentido de que combinações de negócios em sociedade sob controle comum podem sim ser contabilizadas pelo método de aquisição. Pode haver sim reconhecimento do ágio, desde que seja demonstrado o preenchimento de determinados requisitos, notadamente regras de governança que permitam avaliar a independência entre as partes, o valor justo da operação e não uma operação entre partes que não são independentes. No caso concreto, está absolutamente claro que as duas entidades envolvidas na operação, embora ambas fossem controladas pela Advent, havia acionistas minoritários, havia regras de governança, acordo de acionistas, que impediam a aprovação da operação pela simples vontade da Advent ou de administradores por ela indicados. Os minoritários tinham o poder de vetar a operação, aprovaram, a operação foi aprovada sem a participação de administradores indicados pela Advent. Havia laudos de avaliação, estudos que foram profundamente examinados pelas auditorias independentes, e tudo isso para permitir a contabilização da operação por aquele método de contabilização, e as auditorias
examinaram profundamente toda a estrutura documental da operação e emitiram as suas opiniões, o julgamento profissional, de forma absolutamente embasada e fundamentada. Então, nesse caso, o relatório de revisão especial originalmente emitido não descumpriu nenhuma regra, obviamente, das normas aplicáveis aos trabalhos de auditoria, porque é uma norma inaplicável, muito menos as normas aplicáveis ao relatório de revisão especial. O trabalho foi conduzido com independência, está amplamente demonstrado nos autos a solicitação feita pela Deloitte na interação com a companhia para que fossem evidenciadas nas notas explicativas que era uma operação entre sociedades sob controle comum, chamando a atenção do usuário para aquela forma de contabilização, de modo que os defendentes confiam que esse colegiado, reconhecendo a improcedência da acusação, os absolverá. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra, então, aqui à nossa procuradora, para saber se a Procuradoria tem alguma manifestação a fazer. Boa tarde. Não, apenas reitero o parecer 147 de 2020, zerado pelo TFE. Obrigado. Rafael, quer fazer uso da palavra? Nesses termos, então, passarei a palavra aqui ao nosso relator, depois das manifestações. Diretor João Acioli, peço a gentileza de fazer a leitura do seu voto. Boa tarde a todos os presentes. Passo a leitura do voto. Introdução. Voto pela absolvição de ambos os acusados. Próximo item. Pano de fundo. Reprovação da aquisição da LAPC e sua contabilização. A acusação se apoia no entendimento de que ágio interno não existe a priori. Antes de tratar especificamente da inocorrência das infrações, convém examinar uma grande premissa da acusação, a suposta inadequação do método de contabilização utilizado nas demonstrações financeiras da Biotoscana, ao considerar em seus ativos o ágio que pagou pela aquisição do controle da LAPC. A área técnica entendeu que não se poderia contabilizar o valor efetivamente pago na aquisição, mas sim do preço predecessor. Embora normalmente se contabilize o preço efetivamente pago pela aquisição, na visão que sustenta a acusação, não haveria razão econômica para se pagar prêmio de controle. A premissa de que decorre essa visão é que, estando as empresas sob controle comum, a movimentação do ativo dentro do mesmo grupo empresarial não geraria o valor tipicamente esperado numa aquisição. Apesar de equivocado quando enunciado de maneira geral, esse entendimento tem seu mérito e convém ser aprofundado, até mesmo para evitar que se jogue fora um proverbial bebê junto com a água suja. É importante ter em conta o quão complexas são as teias de contratos explícitos e implícitos, incentivos e resultados individuais que existem por trás de organogramas societários. Constatar que a mesma pessoa jurídica está no topo da cadeia de duas companhias é muito significativo, mas a análise não deve terminar aí. Para compreender com profundidade questões societárias sob a ótica econômica, creio ser quase sempre bem-vindo e, por vezes, até necessário aproximar a lente analítica do plano dos indivíduos, que são quem realmente decide e age no plano dos fatos concretos em contraste com os fatos jurídicos, para explicar a aparente redundância. É que estes, os jurídicos, especialmente no mundo dos negócios entre organizações de grande porte, são simplificações enormes do que ocorre no plano da realidade material, que é onde concretamente existem os fenômenos da criação, da finalidade, do incentivo, das buscas de resultados positivos que têm existência física apenas nos indivíduos. Entre as razões legítimas para se pagar o chamado prêmio de controle está, acima de tudo, a expectativa que os adquirentes têm de promover mudanças na companhia adquirida voltadas a aumentar sua rentabilidade. Do contrário, não faria sentido pagar mais do que o preço de mercado. Em termos de valor presente das riquezas a que dão direito em relação à companhia, uma ação do bloco de controle vale o mesmo que uma ação de mesma classe. Assim, o preço da negociação não é apenas maior que o preço teórico da companhia em sua estrutura atual, ou seu preço de mercado, que afinal tende a ser a aproximação mais crível desse preço teórico. Ele é, principalmente, menor do que o preço teórico da companhia em sua versão pretendida pelos adquirentes.
Sendo assim, é compreensível que possa gerar algum desconforto, ao menos à primeira vista, uma combinação de negócios em que ambas as empresas envolvidas já sejam controladas por um mesmo acionista. Não é nenhum absurdo supor que, se a companhia adquirente do controle tenha projetos para tornar a empresa adquirida mais lucrativa, já os poderia ter implantado independentemente da transação. Pelo contrário, é simples imaginar uma estrutura em que as decisões mais estratégicas estejam concentradas no topo da cadeia societária. Se forem os controladores finais quem tem a visão empresarial que pretendem perseguir na empresa Y, já sob seu controle, não precisariam fazer a empresa X, também sob seu controle, comprar Y. Bastaria determinar diretamente a esta a adoção das mudanças. Em situação assim, um caso como o dos autos nem mesmo se limitaria à inadequação contábil. O problema não seria nem propriamente na contabilização do valor da compra, mas até mesmo de investigar. Vou acrescentar aqui o seguinte: em situação assim como a do parágrafo acima, tá? Porque é situação hipotética como esta, um caso não se limitaria à inadequação contábil, mas até mesmo de investigar a irregularidade até mais grave na própria determinação do valor da transação. Por exemplo, se o percentual detido na adquirida for maior que na adquirente, faz sentido econômico para o controlador querer que a transação ocorra por um valor superior ao de mercado, mesmo que não pretenda gerar valor novo na companhia. Ele perde como controlador da adquirente, mas ganha mais como controlador da adquirida. Por isso, são legítimas as preocupações que levaram tanto a CEP e a SNC a investigar mais a fundo a questão dos valores da aquisição da LAPC pela Biotoscana. A teoria, porém, não acaba aí. O modelo em que não há valor a ser gerado em movimentações de uma empresa dentro do mesmo grupo, embora possa descrever razoavelmente o que acontece em certas situações, é muito simplificado. Ele depende de premissas fáticas adicionais que podem não se fazer presentes nos casos concretos. Uma delas é que os acionistas controladores concentrem e exerçam integralmente a função propriamente empresária do grupo, no sentido de identificar e decidir pelas oportunidades de aumentar a lucratividade. Embora seja realista supor que, ao menos em alguma medida, essa função caiba a quem exerce o controle final, também é factível que ela seja exercida por outras pessoas que ocupam os altos níveis da administração das entidades do grupo. Quanto mais relevantes forem essas altas administrações no desempenho dessa função específica, mais o caso concreto se afasta do modelo em que o controle comum afastaria a possibilidade de ganhos legítimos por combinação. De maneira mais geral, quanto mais essa função não for exclusivamente desempenhada pelos acionistas controladores, maior a probabilidade de que os ganhos de eficiência possam ser identificados por pessoas diferentes, o que também inclui eventuais acionistas minoritários com influência significativa que participem de uma empresa e não de outra. Em menos palavras, empresas sob o mesmo grupo de controle podem ter graus de autonomia tais para que se comportem suficientemente próximo do que empresas de controladores finais distintos. Aí eu faço outras premissas aqui que eu vou deixar para a versão integral. E passar para a seguinte. Se o preço final termina... Então, seja qual for o tipo de ganho esperado, basta que duas entidades sob controle comum tenham composição distinta dos titulares finais do capital para surgir a questão de como distribuir os ganhos esperados da negociação. Afinal, há um espaço entre ser maior que o preço atual e ser menor que o preço que os adquirentes esperam ser capazes de fazer a empresa valer. Se o preço final termina por incluir acréscimo sobre o preço de mercado, significa apenas que uma parte dos ganhos que o adquirente espera ter foi apropriada pelos que venderam. O ágio, nesse caso, pode apenas estar refletindo com fidedignidade a negociação realizada e as bases econômicas que a tornaram vantajosa para os envolvidos. Nesse sentido, providências para que o preço seja decorrente do mais próximo possível de uma negociação comercial faz com que a distribuição dos excedentes seja tão mais justa quanto mais adequadas forem essas providências em cada caso. Destaca-se que, tanto no caso dos autos quanto nos precedentes trazidos pela defesa e mencionados no relatório, essas providências foram praticamente totais, com as deliberações tomadas sem participação dos controladores e administradores por eles indicados.
Quanto maior a independência, maior segurança se tem quanto à ausência de artificialidade na determinação do ágio. Ou seja, é verdade que se pode formular uma teoria coerente e verossímil para considerar inadequado o pagamento e, por conseguinte, também inadequada a contabilização de prêmio de controle ou ágio numa aquisição entre entidades sob controle comum. Porém, a acurácia dessa teoria depende de diversas circunstâncias que muito facilmente podem não estar presentes. E, neste caso, pelos elementos que a defesa apresentou nos autos, não estavam. Quando a área técnica afirma que não teria havido lógica econômica para o pagamento do ágio, parece estar apenas apoiando-se na teoria subjacente ao modelo de que numa movimentação de um ativo intragrupo não há ganho esperado para justificar o pagamento de ágio e, consequentemente, tampouco sua contabilização. Como visto, é uma teoria correta para explicar parte dos fenômenos do mundo real, mas não geral o suficiente para explicar outra parte da qual que integra esse caso. Não é uma teoria incorreta, é apenas incompleta. O que é inadequado, porém, é analisar fatos supondo a infalibilidade de uma teoria, de modo que, quando o objeto não se conforma ao modelo, torna-se inevitável a conclusão de que os fatos é que estão errados. Essa parece ser a forma com que a acusação examinou os fatos, como se revela no item 43 da peça acusatória, que diz: não se tratava de uma operação qualquer, mas de uma transação que teria como resultado triplicar o patrimônio líquido então existente, se tivesse um fundamento econômico e se de fato representasse uma geração real de riqueza para a companhia. É claro que pode haver aquisições envolvendo entidades sob controle comum com objetivos espúrios, como a compra superfaturada de uma controlada integral por uma controlada por maioria, para obter benefícios na venda, ou entre duas controladas integrais para inflar artificialmente o balanço da adquirente antes de ela abrir seu capital. Suspeitas que a acusação talvez tenha tido no caso, mas que, se teve, não desenvolveu com a exposição dessa tese, nem a reunião de elementos de prova e nem com a culminação numa acusação de fraude. Para que se chegue à conclusão de que não houve fundamento econômico, ou que não houve geração de riqueza, ou que não se esperava que houvesse geração de riqueza, a acusação deve examinar os fatos e não negar a priori que esses fatos pudessem ter existido. Então, a acusação não se baseou em análise dos argumentos e evidências apresentados pela Biotoscana para explicar o preço de aquisição, que embasou a afirmação de inexistência de fundamento econômico. Ela se apoiou apenas na teoria de que o ágio interno simplesmente inexiste, porque não há, nas combinações de negócio sob controle comum, abre aspas, terceiros independentes interessados em praticar uma operação sem favorecimentos validando o ágio, fecha aspas. Trata-se de visão já detida independentemente dos fatos do processo, pois, como consta do termo de acusação, consta do ofício circular anual da SNC e CEP de 2013, que não só é anterior aos fatos do processo, mas especialmente ignora os fatos de antemão. O ágio interno não existe, não porque, no caso concreto, não porque o caso concreto não contou com terceiros independentes. E não existe em qualquer caso, porque o ofício circular diz que esses terceiros nunca existem. Presença dos elementos necessários para a utilização do método de aquisição. Apesar da suposta inexistência a priorística do ágio interno, os autos revelam que os fatos ignoraram a teoria e insistiram em acontecer. A Biotoscana efetivamente pagou ágio e os acionistas da LAPC o receberam. Os autos mostram também razões que os envolvidos apresentam para que ele tenha sido negociado, pago e contabilizado, pelas perspectivas de alteração do plano de negócio. Ampliação para outros países, aumento do portfólio de produtos, sinergia de custos em quase todos os países, conforme relatório itens 28 e 29. A defesa contesta a tese acusatória de que nunca existiriam terceiros independentes, com evidências voltadas a comprovar que, na aquisição da LAPC, a Biotoscana usou várias medidas para afastar a participação dos controladores e até dos administradores por eles indicados, e ser realizada a preço de mercado, conforme item 30 do relatório. Porém, a acusação insiste no que o ofício circular afirma, que não existem terceiros interessados ou razão econômica, como se emitisse um comando à realidade para não permitir que certos fatos ocorram. É como se o ofício desafiasse quem examina os autos, perguntando-lhe: vais acreditar em mim ou em teus olhos? Deveras, a única circunstância fática a que a acusação se refere é a inócua assinatura do contrato de compra e venda de ações por uma mesma pessoa natural representando comprador e vendedor. Negociações com afastamento de partes
parte dos administradores, deliberações sem voto de certos acionistas, laudos de avaliação, tudo isso não é sequer mencionado pela acusação, e ela teve chance de fazê-lo na sua manifestação suplementar. Aparentemente, bom, para pular essa parte. Então, tem razão a defesa ao desconstituir o argumento da assinatura dos contratos pela mesma pessoa, quando diz a compra havia sido previamente aprovada. O fato de uma mesma pessoa, representante legal de ambas as partes, ter assinado o contrato não pode levar à conclusão de que havia apenas uma manifestação de vontade na operação. Fecha aspas. O colegiado da CVM já se manifestou em diferentes ocasiões sobre a possibilidade de se contabilizar o ágio em combinações de negócio entre empresas de mesmo controlador final. As consultas da Mali e da Sul América estão resumidas no relatório e nada tenho a acrescentar ao entendimento do colegiado manifestado naquelas ocasiões, senão as considerações que apresentei no início deste voto. E próximo item, que é a adequação da conduta da Deloitte na revisão especial. A defesa também tem razão ao trazer o precedente em que a Ernst Young foi identicamente acusada pela mesma operação e pelas mesmas infrações. O colegiado absolveu a UI pela inaplicabilidade das regras que foram acusados de violar e afirmou que o método de aquisição é, em tese, adequado para operações intergrupo, desde que a operação reúna as circunstâncias necessárias. Item 42 do relatório. Destaco que o colegiado entendeu que o exame pela UI foi suficiente para demonstrar sua diligência porque aquela empresa discutiu a substância econômica da transação com a própria Deloitte. As acusações e as condutas realmente são praticamente idênticas. Como a discussão entre UI e Deloitte, exercendo papéis com deveres idênticos, foi suficiente para demonstrar a diligência da primeira, também é suficiente para a segunda. A defesa traz, ademais, outros elementos, além da discussão com a UI, da atuação da Deloitte que mostra sua diligência. Destaco as comunicações com a própria Bia Toscano, do item 24 do relatório. Por fim, trato da reclassificação jurídica dos fatos que a acusação pleiteia após reconhecer que imputar a infração a normas não aplicáveis aos trabalhos de revisão especial. Concordo com a defesa de que quando diz que tal reclassificação seria inócua. Não podendo, obviamente, supor que viesse a ser feita a reclassificação, os acusados defenderam-se das normas que o termo de acusação afirmou terem violado. Em suma, apesar de corretamente apontarem que os deveres a eles aplicados seriam os da asseguração limitada, trouxeram elementos para demonstrar que sua diligência teria sido compatível também com o rigor maior que lhes foi imputado no termo de acusação da asseguração razoável. Pelas razões expostas neste voto, a conduta dos defendentes foi adequada sob qualquer nível de rigor. Se a contabilização do ágio foi adequada, a revisão que o manteve também o foi. Reclassificar o fato jurídico sob critério que exige ainda menos rigor seria apenas gerar mais custos processuais para todos, e os autos já têm elementos suficientes para concluir que, sob a nova classificação, a conclusão seria a mesma. São essas razões pelas quais voto pela absolvição dos defendentes. Obrigado. Passo a palavra à diretora Marina Coppola, perguntando como que a senhora vota nesse caso. Senhor presidente, eu vou ler a minha manifestação de voto. Senhor presidente, senhor diretor-relator, demais senhores diretores, eu acompanho o relator na conclusão em favor da absolvição de ambos os defendentes pela fundamentação aqui exposta. No meu entendimento, em primeiro lugar, como a própria acusação já reconheceu, a imputação de descumprimento de normas aplicáveis a trabalhos de auditoria foi incorreta, uma vez que se está tratando, inequivocamente, de uma revisão especial de demonstração contábil. Assim, não havendo reclassificação jurídica dos fatos, como não houve no caso, não há o que se discutir. O resultado deve ser a absolvição. Dito isso, vale frisar que, ainda que tivesse havido reclassificação, o resultado seria o mesmo, porque os defendentes lograram demonstrar que cumpriram com os requisitos de uma revisão especial, ponto em que concordo com o relator. Assim, deixo de me manifestar sobre outros aspectos de mérito tratados em seu voto. Faço esse registro, então, porque me parece importante destacar que os diferentes escopos dos trabalhos realizados por auditores independentes devem ser não apenas reconhecidos, como devidamente sopesados. Com efeito,
Tal medida se mostra ainda mais relevante quando se considera que a aptidão do mercado de capitais brasileiro de recepcionar adequadamente emissores estrangeiros está diretamente relacionada à realização de distinções como a que se faz aqui. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Como voto, diretor Daniel Maeda. Senhor presidente, acompanho o voto do diretor relator, assim como as complementações da diretora Marina Popola. É como voto. Obrigado. Passo a palavra ao diretor Otto Lobo. Boa tarde a todos. Eu fiz uma breve manifestação de voto. Basicamente, eu também voto pela absolvição dos acusados, acompanhando a conclusão do bem fundamentado voto do ilustre relator, diretor João Acioli, com a complementação da diretora Marina Coppola. Eu estou apresentando aqui uma breve manifestação de voto, tão somente para tecer considerações que julgo relevantes na análise do caso. São 3 parágrafos, curtos parágrafos aqui. Note-se que, conforme apontado pelo diretor relator, o colegiado já se debruçou sobre situação idêntica à aqui analisada, tendo, naquela oportunidade, absolvido tanto a Ernst Young quanto seu responsável técnico das acusações formuladas em seu desfavor. Não havendo, ao meu ver, por qualquer ângulo que se analise a questão, inclusive caso tivesse tido a reclassificação, né, jurídica dos fatos, o que, ao meu ver, também não alteraria o resultado do presente julgamento, motivos para não aplicar os mesmos fundamentos utilizados naquela decisão absolutória, no caso, hora em análise. Ademais, entendo importante destacar e ressaltar, né, que a acusação recai sobre as demonstrações financeiras de 2015, originais essas demonstrações, sendo certo que a companhia, acatando a exigência formulada pela Superintendência de Relações com Empresas, apresentou nova versão das referidas DFs antes da obtenção do registro de emissor perante essa CVM e da realização de qualquer oferta pública de valores mobiliários, de modo que as referidas DFs em sua versão original jamais foram consideradas ou utilizadas por qualquer investidor no mercado de capitais brasileiros. É assim como voto, senhor presidente. Obrigado. Bom, eu, tal como fez o diretor Daniel Maeda, acompanho o voto do diretor relator com as complementações da diretora Marina. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão.